aguardar só mais alguns instantes para que mais pessoas consigam se conectar. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre as vantagens do Amanco Super CPVC FlowGuard em instalações prediais. E para contextualizar um pouquinho, eu passo a palavra para o Rodrigo Feltri, que é formado em Engenharia Civil, com MBA em Gestão Comercial e Vendas, pós-graduado em Engenharia e Avaliações de Perícia. Há mais de 5 anos a Amanco Vav atuando como engenheiros de serviços técnicos. Rodrigo, tem a palavra, por gentileza. Obrigado, Júlio. Então, vamos dar início à nossa apresentação. Vou falar um pouco do nosso institucional. Então, a Orbia, né, é uma comunidade de empresas que está presente em todo o mundo, com seus grupos de negócio e marcas comerciais. A Orbia é uma empresa direcionada para o propósito, que enfrenta desafios mais complexos no mundo todo. Nossos negócios atendem os clientes em nome do avanço da vida humana. Atuamos no cultivo de alimentos, gerenciamento de recursos hídricos, desenvolvimento de infraestrutura, acesso a dados e promoção à saúde, com um portfólio de marcas operando em mais de 41 países. Como vocês podem ver ao quadro ao lado, além da VAV, outras empresas que pertencem ao grupo de negócios da Orbia. E outra informação muito importante, que a Amanco VAV, que estou representando aqui no webinar, é da marca VAV, que está focada em construção e infraestrutura. E falando um pouco dos números da Orbia, né? Nós temos operação em mais de 41 países, atividades comerciais em 100 países, 136 plantas, 19 laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, 2 minas de fluorita, 7,2 bilhões de receitas anuais de dólares, e atualmente com 22 mil colaboradores. E agora que eu falei um pouco sobre a Orbia, vou falar um pouco sobre a VAV. Então, a VAV inventou o primeiro tubo de esgoto de pressão de PVC do mundo, em 1955, em Vivo, a cidade é que hoje temos a sede da VAV na Holanda. O propósito da VAV é contribuir para o desenvolvimento de ambientes saudáveis e sustentáveis. E por que isso é importante para a gente? As cidades perdem mais de 60% de água potável devido aos vazamentos nas tubulações. 50% das pessoas em países em desenvolvimento vivem com acesso limitado ou nulo de instalações de saneamento. 30% do aumento de chuvas fortes se deve à mudança climática. Então, esse ano nós tivemos um histórico muito grande proveniente de chuvas fortes. Então, má preparação dessas chuvas fortes. 30% da energia e da água que abastece os edifícios hoje é desperdiçado. E como a gente quer agir dentro desses 4 fatores? Nós queremos ajudar no abastecimento de água seguro e eficiente. Então, para nós, o mundo de recursos hídricos é precioso. Cada gota conta. Melhora o saneamento e higiene. Então, todos têm direito ao futuro limpo e saudável, trabalhando para tornar isso uma realidade. Cidade resiliente ao clima.
Então, a mudança climática está acontecendo, então nós estamos preparando as cidades. Melhor desempenho na construção, então criamos soluções eficientes e sustentáveis para construções para a vida. Esse é um case nosso, então, como nós fazemos isso na prática, né? Então, um exemplo na Noruega é o Powerhouse Telemark. Então, após a sua conclusão, no início de 2020, será o primeiro novo prédio escritório na Noruega que produz mais energia do que se consome. E também um prédio escritório com a energia mais positiva ao norte do mundo. Então, a definição do Powerhouse é que represente para a gente que produza mais energia limpa e renovável do que o necessário para a construção, produção e o transporte de materiais na construção. E operação durante um ciclo de vida de 60 anos, e se houver descarte. Então, o projeto Powerhouse foi atribuído à VAV em Noruega, com base no pacote do VAV Revit. Então, aproveitando a deixa, nós já temos disponível para download a nossa biblioteca BIM. Então, basta entrar no nosso site, fazer o cadastro e o download. E agora, falando um pouco da VAV em números, assim como mostramos anteriormente a ordem. Estamos presentes em mais de 40 países, 60 lugares e 4 regiões em todo o mundo. E aqui abaixo vocês podem ver as áreas de negócio que estamos atuando. E na América Latina temos 32 fábricas, cerca de 6.500 colaboradores, 3 marcas frente, a Plasticama VAV, a Manco VAV e Pavaco MAV. E temos um portfólio de produtos de mais de 38 mil produtos. Falando um pouco agora da Manco VAV Brasil, temos produtos e soluções em diversas áreas de negócio da VAV, como também descrito aqui no slide abaixo. Hoje temos mais de 2.000 colaboradores, 6 parques fabris e um escritório corporativo em São Paulo. Pioneirismo no mercado brasileiro em inovações. Então, temos o Amanco PPR, então é a primeira solução em PPR para água quente no Brasil. Ao lado, o Amanco Silêncio, então solução desenvolvida para conforto acústico em instalações de esgoto. É o produto mais silencioso do mercado, com 13 decibéis por litro por segundo. Também temos o Amanco Biax, utilizado na linha de infraestrutura. Então, os tubos são fabricados em PVC, com uma tecnologia que orienta as moléculas para aumentar a resistência do tubo. O Amanco FlexTemp, então, é a primeira solução do Brasil em tubos flexíveis, com conexões por engate rápido. E, para finalizar, o Amanco Super CPVC, que é o CPVC da faixa vermelha, que possui características de resistência à pressão, a temperatura de até 25%, melhor que o CPVC genérico. Rodrigo? Rodrigo? Bom, acho que o Rodrigo teve algum probleminha de conexão, mas aproveitando, pessoal, eu queria ressaltar que ao decorrer do webinar você pode estar encaminhando a sua dúvida aqui no chat ao lado, que no final do webinar a gente vai estar respondendo as mesmas, tá bom? Bom, boa tarde. Posso começar então, né? Perfeito. Então, vou passar a palavra para a Isabel. A Isabel Alencar é gerente de vendas da Lubrizol, arquiteta especializada em sistemas hidráulicos em CPVC, atendendo todo o Brasil em apoio à Manco VAV, acompanhando e treinando a mão de obra dos maiores edifícios residenciais do território brasileiro.
Isabel, por gentileza, pode compartilhar com a gente a apresentação? Tá aí, boa tarde, pessoal. Obrigada a todos que estão aqui, né, que dispensaram desse tempo aí para conhecer um pouquinho mais do material, entender. Muito obrigada por estarmos juntos. A minha apresentação é simples, é rápida, eu vou falar sobre as vantagens do material Super CPVC Flowguard, mas para a introdução eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Lubrizol. Júlia, vocês estão vendo bem a minha apresentação? Sim, tudo ok. Então, vamos lá. Quem que é a Lubrizol? A Lubrizol ela é uma indústria química líder global em químicas diversas. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, em algum momento do seu dia, você tem contato com alguma química da Lubrizol. Seja quando você vai tomar o seu banho, algum shampoo, condicionador, sabonete líquido, tem a química da Lubrizol ali. Quando você vai passar um álcool gel, né? Principalmente nesse momento que a gente está agora, de se prevenir, lavar as mãos com sabonete líquido, o álcool gel ele tem um componente que se chama Carbopol, e a Lubrizol ela é fabricante deste componente. Inclusive, nesse momento, as nossas fábricas, né, as pessoas que trabalham produzindo, têm trabalhado aí em vários turnos, para poder atender essa demanda aí do Carbopol. Quando você vai abastecer o seu carro com uma gasolina aditivada, tem um aditivo ali da Lubrizol. Você está usando um tênis, né? No solado do tênis da Nike, por exemplo, tem um aditivo da Lubrizol, então um componente, né? Um composto químico da Lubrizol. Então eu sempre brinco que em algum momento do nosso dia a gente tem contato com alguma química da Lubrizol e nem percebe. É uma empresa de 90 anos de idade, é uma indústria americana, e a nossa presença no mundo, nós temos 39 laboratórios espalhados por todo o mundo, 81 fábricas e 57 escritórios comerciais. Neste momento, né, o mundo todo tem sofrido com Covid, né, começou lá na China, aqui, e a Lubrizol, nos Estados Unidos, doou 2 milhões de dólares para ajudar nas causas de combate ao Covid, e nós temos recebido apoio do nosso CEO, que envia mensagens semanalmente, aqui no Brasil também. A gente tem reuniões semanais para saber como estão os funcionários, se precisa de algum apoio, como estamos nos cuidando. Por enquanto, todos nós de escritório trabalhamos em casa, aqui no Brasil, né? E o pessoal de fábrica tem trabalhado também com todos os cuidados, tem ido para a fábrica, mas trabalhado com todos os cuidados necessários para que mantenham a saúde, né? Saúde em primeiro lugar. E aí, onde que entra, né, o CPVC? Em 1958, a Lubrizol inventou o CPVC para tubos e conexões no mundo, lá em seus laboratórios em Cleveland. E desde então, esse CPVC ele é comercializado no mundo todo. São 3 marcas. Para água quente se chama Flowguard, para componentes químicos se chama Corzan, e para sprinkler se chama Blaze Master. Então, essas 3 marcas, elas são conhecidas mundialmente como CPVC da Lubrizol. Aqui no Brasil, a gente tem exclusividade de fabricação com a Amanco Wavin. Então, aqui estão as 3 marcas, Corzan, Flowguard e Blaze Master, né? Aqui no Brasil, a Amanco comercializa as 3 marcas, e o Flowguard ele é chamado de Super CPVC Flowguard. Eu vou explicar para vocês, então, por que a Amanco deu esse nome de Super CPVC Flowguard. Aqui eu já falei para vocês, ele é um CPVC utilizado há mais de 60 anos no mundo todo. Aqui no Brasil, ele é fabricado pela Amanco, com exclusividade de fabricação. Por que ele se chama Super CPVC? Porque ele é um material muito mais resistente do que o CPVC que a gente chama de CPVC convencional ou genérico, né? Ele é um material que ele atende normas internacionais, além das normas brasileiras. E o que isso quer dizer? Ele suporta 25% mais pressão e temperatura. Ele é muito mais resistente ao impacto, por exemplo, com o CPVC convencional. Algumas pessoas têm uma ideia de que o CPVC ele é um material mais frágil, quando eu vou descarregar de um caminhão, ele pode sofrer alguma microfissura e eu não vou perceber.
Isso não acontece com esse material. Ele é um material extremamente resistente ao impacto. Ele atende uma pressão de serviço de 86 metros de coluna d'água, 8,6 quilos a 82 graus, 100 metros de coluna d'água, ou seja, 10 quilos a 70 graus, e 290 metros de coluna d'água, 29 quilos, na água fria, atendendo aí as linhas de recalque dos grandes edifícios, né, dos edifícios mais altos do mundo. Ele tem também o certificado NSF 61, que garante a potabilidade da água, isso é muito importante, principalmente em relação a materiais metálicos, né? É muito importante a gente ter certificação, principalmente certificações de órgãos que regulam a potabilidade da água que chega na nossa torneira. Aonde ele pode ser utilizado? Em todas as instalações, praticamente todas as instalações de água quente e água fria. Tubulações de alimentação de reservatórios, tubulação ou colunas de distribuição de água fria e quente, ramais de água quente, subramais de água quente, tubulação de retorno de água quente. Alimentadores prediais na água fria, colunas ou canalizações de distribuição de água fria, ramais e subramais de água fria. Bom, já falei, né? Tubulações de limpeza de reservatórios e ar-condicionado. Quais são as vantagens, né, do Super CPVC Flowguard? Primeiro que ele é o CPVC mais vendido no mundo. Então, qualquer lugar que você for, você vai ver esse material instalado. Ele não incrusta, não corrói. Então, quando você pensa em materiais metálicos, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, de uma pandemia, onde a maioria dos escritórios comerciais estão fechados e a água está parada nos reservatórios, a gente tem que pensar o que é essa água, né? O que está acontecendo agora com essa água parada no reservatório? O cloro evaporado e o que acontece nas tubulações metálicas? Muitas delas sofrem corrosão e aí há um crescimento bacteriano muito grande. Há um crescimento de biofilme muito grande nesse momento em que a água é parada e o cloro é evaporado. Falando em cloro, o CPVC é um material super resistente ao cloro, porque ele tem cloro na composição dele. É resistente ao fogo, por isso que o CPVC é o único termoplástico utilizado no combate a incêndio. Ele não propaga chama. Ele tem o melhor desempenho antimicrobiano, tá? Isso certificado pela NSF. Ele é um material com menos perda de calor, então a gente fala que é eco-friendly, porque você dispensa isolamento térmico. Tem um desempenho a longo prazo, ele tem garantia de 50 anos, tanto pela Lubrizol quanto pela Amanco. É uma tubulação muito fácil de instalar e de fazer manutenção, e tem a qualidade assegurada pelas duas empresas. Aqui eu vou mostrar a gente tem testes de laboratório, e isso dá para ser acessado para quem quiser solicitar, para quem quiser ver, mas a gente gosta muito de visitar a obra e fazer teste em campo também, né? Quando a gente fala do impacto, da resistência ao impacto. Então, aqui é um exemplo de um CPVC convencional, onde ele dá uma martelada nos tubos, e o nosso com a faixa vermelha. É um material que ele é muito, muito difícil de ser fissurado, ele é um material super resistente ao impacto. Quando a gente fala de condutividade térmica, né, a transferência de calor de uma parte do corpo para outra parte, ele é um material que ele tem a menor transferência de calor em relação aos outros, principalmente em relação aos materiais metálicos. Então, por isso que a gente fala que dispensa-se, né, principalmente em trechos menores de 20 metros, o isolamento térmico, porque a perda de calor vai ser muito pequena nos trechos menores. E aí o crescimento bacteriano, né, que eu tinha comentado com vocês, que é uma coisa que tem se olhado muito. Os projetistas aqui no Brasil já estão estudando uma lei sobre a legionela, né? É uma preocupação que já ocorre fora do Brasil. A legionela ela é uma doença infecciosa, ela é uma espécie de pneumonia,
e muitas pessoas morrem de legionela por ano no Brasil, mas a causa da morte no atestado de óbito é pneumonia e outras coisas. E agora tem crescido, então, esse interesse no combate à legionela aqui. Como esse estudo, esse interesse já é feito fora do Brasil há alguns anos, a gente pode afirmar que o CPVC ele tem um menor crescimento bacteriano em relação aos outros materiais, e principalmente, assim, né, quando você vai fazer uma limpeza com água clorada dentro da sua tubulação, ele não sofre nenhum dano. Geralmente, essa limpeza ela é feita com uma água clorada ou alvejante a 82 graus. Como ele tem cloro na composição dele, ele não sofre nenhum dano em relação a esses desinfetantes na tubulação. Então, ele é um material muito bom para ser utilizado, por exemplo, em hospitais, em projetos hospitalares. Ele é uma escolha sustentável, então, para atender projetos LEED, Green Building, fora do Brasil existem várias certificações, uma delas é essa Home Innovation, que é uma certificação nos Estados Unidos, que os próprios donos de construtores fizeram, quais os requisitos deles, né, donos de construtoras, para materiais sustentáveis, e a gente tem um certificado aí de 5 anos, ele é renovado a cada 5 anos. Então, também, se você vai fazer um empreendimento LEED, Super CPVC Flowguard é uma escolha sustentável para sua obra. Aí, falando um pouquinho, né, quais são as características que um projetista, ele olha, ele avalia, não só o projetista, mas o instalador também, quando ele vai fazer a escolha do material, o instalador, o construtor, para a obra dele. Quando a gente fala de água quente, ele pensa na temperatura de operação do material, né, qual que é a temperatura que esse material atende, se ele é resistente à corrosão ou não, se ele é resistente a produtos químicos, qual que é o custo para a compra e instalação desse material, qual que é a facilidade na conexão com os outros equipamentos, a perda de carga, a condutividade térmica, a dilatação térmica, a distância máxima indicada entre suportes e outras coisas. Tudo isso é importante, né? Quando a gente fala de materiais, tubulação termoplástico, a gente sabe que quanto mais calor essas tubulações recebem, mais elas se expandem. Quanto mais frio, mais elas se contraem. Então, todas as tubulações termoplásticas, elas sofrem uma dilatação. Inclusive, a norma pede que a gente trabalhe, né, que deixe os materiais trabalharem essas dilatações. Então, é muito importante o trabalho do projetista, do instalador, nesse momento. Como que ele vai deixar com que esse material trabalhe essa dilatação, né, para não sobrecarregar, por exemplo, a suportação do sistema. Quando a gente fala em suportes, eu peguei aqui da Archibald, que é um pessoal que trabalha com suportações, né, principalmente industriais, e aí eu pedi para eles para usar essa recomendação deles aqui na minha apresentação, e eles falam para o projetista, quando você vai pensar em suportação, o que você tem que analisar? A recomendação do fabricante do tubo, então sempre dá uma olhadinha no manual técnico do produto e qual que é a recomendação dele em relação à distância entre os suportes. Quais são as normas envolvidas e as restrições físicas na obra. Além da dilatação térmica, que é o que eu acabei de falar, né? O material, ele precisa trabalhar. Então, a gente precisa analisar a dilatação térmica até para entender aonde eu vou colocar os pontos fixos e aonde eu vou colocar os pontos móveis, que são os pontos que deixam a tubulação trabalhar de alguma maneira. Aqui eu peguei do catálogo do Super CPVC da Manco, então aqui é o distanciamento entre os suportes em relação ao diâmetro do tubo e em relação à temperatura. É sempre importante analisar o catálogo, o manual técnico do fabricante. A Manco tem disponibilizado no site todos os manuais técnicos, né, de todos os produtos. É muito fácil de baixar e muito rápido.
Como que a gente trabalha a dilatação térmica do CPVC, né? Existem 3 maneiras que eu tenho visto nos projetos que eu tenho atendido a nível Brasil. Braço elástico, lira e as juntas flexíveis. Então, isso é muito por escolha do projetista ou do instalador. Tudo depende também do tamanho e da profundidade do seu shaft. Então, isso pode ser visto com o projetista de arquitetura antes ou não. A gente sempre acaba adequando depois, quando a gente recebe o projeto ou a solicitação dos escritórios das construtoras ou dos instaladores, a gente acaba adequando o que seria melhor para esse projeto. Seria um braço elástico, uma lira, uma junta. E aí, eu vou mostrar para vocês uma calculadora que a gente tem disponível. É uma calculadora ainda no site do Corzan, que é o nosso material para componentes químicos, mas é uma calculadora que ela serve para o Super CPVC Flowguard e logo em breve ela estará disponível tanto no site da Manco Vaven quanto no site próprio do Flowguard Brasil, tá? Por enquanto, a gente vai acessar essa calculadora dentro do site do Corzan e depois, quem precisar, eu vou deixar os meus contatos no último slide e eu mando a calculadora por e-mail para vocês. Então, tá aqui. Quando você entra no link, que eu vou passar para você, para quem quiser depois, né? Ele vai te abrir algumas explicações aqui sobre como é feita a expansão e a contração térmica de um sistema em CPVC, e ele vai te dizer aqui, clique aqui para acessar a calculadora. Quando você clica para acessar essa calculadora, aí ele te dá algumas opções aqui, né? Eu estava fazendo um teste aqui, vamos lá. Como a gente ainda não tem o Brasil, se você escolher os Estados Unidos, nada contra, né? A nossa empresa é americana, inclusive, você vai ter que colocar os dados do seu projeto em Fahrenheit, em pés, em polegadas. E como aqui a gente trabalha com outras medidas, nós temos colocado aqui o México, que usam as mesmas medidas que a gente. Aqui no Brasil, a gente tem a tubulação de 9 quilos com a Manco. Então, eu tenho pego muitos projetos, vamos fazer um exercício aqui de prumada de água quente. E eu vou fazer um exercício aqui com vocês do dia a dia que eu tenho recebido solicitação de instaladoras, construtoras, eles têm uma prumada de água quente em metal, né, tubulação metálica, e eles querem trocar essa tubulação para o Super CPVC Flowguard, até por conta da temperatura, que chega a 95 graus, né, picos de 95 graus, e aí eu vou lá, ok, vamos trocar a tubulação, geralmente é uma tubulação de 2,5 polegadas, é a maioria que eu tenho visto aqui, uma temperatura máxima de 70 graus, uma temperatura mínima de 20 graus, que é o ΔT de 50, né? Temperatura máxima, 70, temperatura mínima, 20, ΔT de 50. E aí, vamos pensar num prédio de 15 pavimentos. Eu hoje moro num prédio de 15 pavimentos, então, 45 metros. Por que eu sempre falo isso para os projetistas, as instaladoras? Olha, coloca primeiro o percurso todo, os 45 metros, para você entender como o material trabalha. Depois a gente divide por liras, por juntas, só para a gente entender, até para o pessoal do escritório de projetos, entender como que esse material trabalha. Em 45 metros, ele vai dilatar 13 centímetros, tá? Então, poxa, aí quem já tem até quem trabalha com junta de dilatação já consegue fazer aí algum exercício de, nossa, então a minha junta, ela tem de 3 centímetros de dilatação, eu vou dividir esses 13 centímetros em tantas juntas,
Ou, se a gente fosse fazer uma única lira para 45 metros, que não é recomendado, não façam isso. É só para ter uma ideia. Ela teria uma profundidade de 1 metro, 92 centímetros, né? Então, nem tem shaft desse tamanho todo aí. E aí, o que eu tenho feito, né? Aqui em São Paulo, eu vou na obra, ela tem 45 metros de altura, e aí tem um shaft com tal profundidade, e a gente começa a fazer alguns exercícios. Então, vamos dividir esses 45 metros a cada 3 pavimentos? Vamos ver o tamanho, qual seria o desenho de uma lira a cada 9 metros? E aí você vai ver aqui que a cada 9 metros, você vai ter uma expansão de 2,6 centímetros, e a sua lira, a cada 9 metros, teria 41 centímetros de profundidade, e aqui ela teria 20 centímetros de largura. Aqui um ponto fixo, aqui um ponto móvel, um ponto em que a conexão possa trabalhar, né? E aí cada instaladora, cada construtora tem o seu modo próprio de fazer um ponto móvel, ou também a opção, como eu coloquei em alguns slides, de empresas que vendem pontos fixos e pontos móveis, como a Artibal, por exemplo, né? E aí, se eu quisesse trabalhar uma mudança de direção, como ficaria? Eu teria aqui uma profundidade de 52 centímetros, e aqui eu teria que colocar um ponto móvel. A distância do meu joelho para o meu ponto móvel seria de 25 centímetros. Aqui a mesma coisa, justamente para que essas conexões elas possam trabalhar, elas possam se movimentar. Então, essa é uma calculadora que os projetistas que eu já visitei pelo Brasil afora, eles gostam muito, utilizam, né? A gente até tem acompanhado. Instaladora também, quando a gente visita alguma obra onde eles querem mudar a tecnologia que está lá no projeto, que é uma tecnologia metálica, geralmente é um shaft pequeno. Então, a gente acaba trabalhando aí qual que é o tamanho desta lira, se cabe ou não esta lira dentro do shaft que a obra tem ali. E aí, aqui não pode ser menor do que isso, né? Tem que realmente respeitar o que a calculadora pede, porque a calculadora, ela está trabalhando com os coeficientes de dilatação do material. Tá? Aí eu vou voltar aqui eu falei para vocês da calculadora, esse é o link, depois a gente disponibiliza para quem quiser. E aí, como instalar, né? Como instalar o material? Eu falei no começo, nos primeiros slides, que é um material super simples de instalar. Primeiro, limpem os tubos com pano macio e retirem as rebarbas. Muitas vezes, quando a gente corta o tubo com a serra, ficam algumas rebarbas. Então, isso está na norma do material 15884, e ali já pede. Cortou, limpa e tira a rebarba. Em seguida, aplica o adesivo na conexão, a conexão sempre virada para baixo, porque se você colocar a conexão virada para cima, como um copo, por exemplo, o adesivo tende a ir para o fundo do copo. Então, como está no desenho? Conexão virada de lado ou para baixo, passo o adesivo no tubo, e aí você une o tubo e a conexão, dá um quarto de volta para espalhar esse adesivo, segura por 30 segundos, é importante segurar, né, fazer esse encontro do tubo com a conexão, pressionar, e após 24 horas já pode ligar a rede. Só atenção aos tubos acima de 2 polegadas, a gente precisa fazer 3 etapas, tá?
adesivo na conexão, adesivo no tubo e adesivo na conexão de novo. Porque é muito maior, 2 polegadas, quem trabalha com instalação sabe bem o que eu estou falando, e até que você faça em um e faça no outro, é importante cumprir as 3 etapas. Aí eu queria mostrar para vocês aqui quais são os projetos que a gente tem aqui no Brasil e até fora do Brasil também. E eu sei que tem algumas pessoas assistindo que também já têm trabalhado com produto, né? E eu ficaria assim, muito feliz de receber depois também quais são esses projetos que vocês têm trabalhado com produto. Mandem foto, mandem autorização do uso da imagem, porque para a gente é muito importante saber quem está utilizando, apoiá-los, né? Acompanhar essas instalações. Esse daqui é o Kingdom Residence, em Goiânia. Ele tem 54 pavimentos. Esse foi um projeto de reversão pela Amanco. Esse projeto original, ele era metálico, tanto para água fria quanto água quente, né? E aí, a construtora e o projetista, confiando e conhecendo muito bem a equipe da Amanco, quis saber um pouco mais sobre o material e aí entendeu as diferenças e os benefícios de colocar o Super CPVC Flowguard e fez toda a instalação desse edifício em Super CPVC Flowguard, tanto para água fria quanto para água quente. Esse edifício vai ser entregue agora, em 2020, eu já visitei algumas vezes, fiz treinamento lá com o pessoal e eles estão muito satisfeitos com o uso do material. Hospital, né, eu falei que o Super CPVC é um ótimo material para ser instalado em redes hospitalares, principalmente por conta das limpezas que são feitas com alvejante, com cloro e a 82 graus, e também por ele ter cloro na composição dele, um menor crescimento bacteriano. Então, não só esse hospital em Manaus, mas muitos outros hospitais estão sendo instalados este material. A equipe da Amanco, no ano passado, trouxe pelo menos mais 8 hospitais que estão sendo instalados este material aí pelo Brasil. Aqui, a gente fala que a nossa Dubai brasileira, Balneário Camboriú, né? O Bruno Franzmann é o projetista desse edifício, maravilhoso, eu já tive a oportunidade de visitar algumas vezes e levar algumas pessoas para visitar. Ele tem 82 pavimentos, ele é o maior edifício residencial da América Latina. Então, é um motivo de orgulho para a gente estar num projeto como esse. Lá eles estão utilizando o Super CPVC Flowguard para água fria e água quente. Aqui, edifício em São Paulo, a gente tem muitos edifícios em São Paulo sendo instalados esse material. Esse daqui é só um exemplo, porque a instalação está tão bem feita, né? Está tão bonita, com todas as faixas vermelhas alinhadas para frente, que esse vale a pena tirar foto e mostrar. Esse aqui é outro edifício, ali do lado do Shopping JK Iguatemi, instalações da Sanidrel em Jequiti, muito bem feita a instalação também, e ele está sendo instalado lá também para água quente e água fria. Outro é Figueiras do Tatuapé, um edifício bem alto, se eu não me engano, ele vai ser o residencial mais alto de São Paulo, 51 pavimentos. Para quem mora ali na região da Zona Leste de São Paulo, com certeza já passou por esse edifício, e é outro que a gente tem muito orgulho de estar aí, água fria e água quente. Outro edifício da Porte, 54 pavimentos, esse vai ter cinema, hotel, residencial, esse uso misto que a gente tem falado aí, que é uma tendência, né? Principalmente agora que a gente está vivendo dentro de casa, por conta de uma pandemia, a gente vê a importância de projetos como esse, onde você vive, onde você tem ali o mercado embaixo, e aí você tem um hotel acoplado, você tem um shopping, o shopping estaria fechado agora, mas tudo bem, você tem ali toda uma rede, onde você não precisa sair de casa para trabalhar,
principalmente em um lugar como é a Zona Leste de São Paulo hoje, é um lugar super habitado, tem poucas opções como essa. Então, muitas empresas vão se instalar ali e já estão colocando super CPVC Flowguard, tanto para água fria quanto para água quente. Esse daqui é só para mostrar para vocês que fora do Brasil a gente tem muitos projetos, né? Mas esse daqui eu visitei pessoalmente esse ano, antes da pandemia, eu estava de férias lá e pude visitar. É um edifício super alto em Miami, 85 pavimentos, instalado lá para água fria e água quente também, Panorama Tower. Outro edifício enorme, 400 metros de altura, vai ficar pronto em 2022, em Miami, se chama Skyrise. Ele é lindo esse, né? Esse daqui é o Trump Ocean Club no Panamá. Fora do Brasil, isso é importante falar, nos edifícios residenciais, e uma das coisas que eu esqueci de falar aqui, neste daqui também, além do Super CPVC Flowguard, ele está sendo utilizado o Blaze Master dentro dos apartamentos. Então, ele tem rede de sprinklers dentro de todos os apartamentos. Então, lá ele está utilizando o Super CPVC Flowguard para água fria, água quente, e o Amanco Blaze Master, também é um CPVC da Lubrizol, para a rede de sprinklers de todos esses apartamentos. A mesma coisa para os edifícios fora do Brasil. Todos os apartamentos têm sprinklers dentro, então todos eles utilizam o Super CPVC Flowguard e o Blaze Master, tá? No Trump Ocean Club também, 83 pavimentos. Revolution Tower, para quem estuda arquitetura, engenharia, já conheceu esse edifício aí, né? Porque a gente chama de parafuso. Ele foi entregue em 2011, 264 metros de altura, lá no Panamá. E é isso. Já acabou, mas eu espero que eu tenha mostrado um pouco para vocês o que sobre os benefícios desse produto, né? Como que é importante para a gente mostrar isso para vocês. É muito importante para a gente apoiá-los e deixar bem claro que vocês têm aí toda a garantia da Amanco Vaven e da Lubrizol, tanto para treinamento, apoio no projeto, na instalação, para a construtora. Aqui estão os meus contatos, meu WhatsApp é o segundo, meu celular é o primeiro, meu LinkedIn, me sigam, eu estou sempre colocando alguma coisa ali, eu só não coloquei o meu e-mail, olha que falha, mas é isabel.alencar@lubrizol.com. Perfeito, Isabel. Muito obrigado. Obrigada eu. Com a gente esse conteúdo super relevante. Acho que deu para contextualizar bem as vantagens do uso do Amanco Super CPVC Flowguard. Tivemos uma questão aqui. O José Gentili, ele perguntou, tem aplicação desse material em São Paulo? É possível visitar alguma obra e ver essa aplicação? Acredito que o Rodrigo possa nos ajudar com essa. Oi, tá me escutando? Sim, perfeito. Tem, Súlio, basta ligar no nosso 0800 701 8770, na opção 2, fazer um contato com o nosso posto técnico, que o engenheiro da região entra em contato com o cliente e agenda a visita nas obras. Então, é possível, sim, fazer essa visita em campo com a nossa equipe técnica. Então, a gente faz esse apoio técnico em todo o Brasil. Então, a gente tem engenheiros e técnicos espalhados nas 5 regiões do Brasil nosso. Maravilha. Isso, deixa eu aproveitar também, eu estou sempre com os engenheiros da equipe técnica da Amanco Vaven, também pode me mandar um e-mail, a gente sempre fala, a gente trabalha em conjunto, então quando quiser ver a aplicação desse material, tanto os engenheiros da Amanco, quanto podem me procurar também, a gente trabalha junto, eu acabo convidando eles também para visitar essa obra junto com a gente. O cliente deixando a gente entrar na obra, a gente tem o maior prazer em levar sim. Perfeito, legal. Tem só mais uma aqui, pessoal. Como foi comentado, que teve a mudança de um sistema de cobre para o Super CPVC, a pergunta é a seguinte, como interligar cobre com CPVC? Rodrigo? Você tem os conectores macho e fêmea. Então, você tem um conector macho de cobre,
e você pode colocar a luva de transição em CPVC fêmea, ou vice-versa. Então, todos os dois materiais são intercambiáveis, mas através de roscas. Então, você não consegue fazer com adesivo nada. Então, sempre a transição de um material metálico para o plástico através de rosca. Perfeito. Bom, pessoal, quero agradecer a todos os participantes, agradecer a Isabel, ao Rodrigo por compartilhar um pouco com a gente todo esse conteúdo. Queria dizer também que esse webinar vai ser gravado, em breve a gente vai estar compartilhando com todos. Em breve também nós estaremos divulgando a agenda com outros webinars dentro desse mês. Espero e conto com a colaboração de todos. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Um abraço.